Olá você, muito bom dia. Estamos começando aqui pela TVC Panorama, TV Cultura Santa Catarina, mais um programa A Hora do Povo. Eu sou Adilson Cardoso e até às 11 horas e 10 minutos nós vamos com muitas atrações. Por que atrações? Porque hoje tem Direito Condominial com a doutora Débora Nunes Kamarowski. Quer ficar bem informado em tudo o que acontece, o que pode, o que não pode, nos condomínios de todo o país, de toda a região aqui de Santa Catarina? Fique ligado com a gente, já. Tela cheia para a doutora Débora Nunes Kamarowski falar sobre direito condominial. Hoje, um dia super especial e eu já vou começar o programa, desejando a você, meu amigo trabalhador, minha amiga trabalhadora, um feliz Dia do Trabalhador. Hoje, dia 1º de maio de 2026, nós estamos no nosso outono brasileiro. Hoje, uma sexta-feira linda demais, de muito sol aqui no Alto do Cristo Luz, no complexo, que recebe milhares de turistas todos os anos aqui para ver essa vista maravilhosa que nós temos o prazer de ver todos os dias. Então, para você, meu amigo trabalhador, hoje é o seu dia, é o nosso dia, é o meu dia, o dia do cinegrafista, do Eric, é o dia da doutora Débora, é o dia da nossa produção, é o dia do trabalhador, é o dia do nosso diretor, da Fábio, apresentadora também, das nossas repórteres aqui da TVC Panorama, TV Cultura, a Bianca Robles, também a Érica. Então, a todos os novos profissionais aqui da TV e também de fora, aonde nós chegamos com a nossa imagem para levar muito entretenimento e conhecimento, informação para você. Feliz Dia do Trabalhador. E eu quero começar o programa muito bem, viu, gente? Já tem uma surpresa para vocês. Nós vamos juntos, então. Vamos mostrar, Eric, como é que está a nossa sexta-feira? Lá ao fundo do nosso Atlântico. Tem uns barquinhos lá que dá para ver, o navio passando, com certeza sentido ao Porto de Itajaí ou o Porto de Navegantes. E aqui no Alto do Cristo Luz, esse dia radiante que Deus nos concedeu nessa super sexta-feira, Dia do Trabalhador. Nós vamos juntos com o Elson Prado, cabeleireiro. O nosso cabeleireiro, gente, fica ali na rua Monte Sotara, 319, no bairro Monte Alegre, em Camboriú. Para você, mulher bonita, que quer ficar com o cabelo igual a das nossas modelos, que estão desfilando na telinha do programa Hora do Povo, é só você agendar o horário e dar um pulinho lá, que você vai ser muito bem tratada no Elson Prado Cabeleireiro. Aliás, esse ano eu prometo que eu vou levar a doutora Débora. O ano passado não deu, né, doutora? Mas esse ano eu tenho certeza que a doutora vai dar um pulinho lá comigo no salão do Elson Prado. E você pode agendar o seu horário no 47-99520260, 99520260, Monte Sotara, 319, no bairro Monte Alegre, em Camboriú. Elson é especialista em mega hair, alongamentos e também tinturas e é um cabeleireiro unissex. O homem também pode ficar bonitão lá com o Elson Prado Cabeleireiro. Agora, 10 horas e 34 minutos. Hoje, doutora Débora Nunes Kamarowski, como já avisamos, é claro, conhecidíssima na telinha e também nas redes sociais. Doutora, um dia especial, dia 1º de maio, dia de todos nós, trabalhadores. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Adilson. Bom dia a todo o nosso público maravilhoso da Hora do Povo. O Adilson já deu um feliz dia do trabalho para vocês, mas eu não posso também deixar de prestar essa homenagem e desejar um feliz Dia do Trabalhador nessa sexta-feira linda, que vocês aproveitem o dia de vocês. Sejam bem-vindos ao nosso programa. É verdade, sejam bem-vindos ao nosso programa e aproveite mesmo, porque olha, o sol, você já viu, na nossa região, tá predominando o sol lindo demais, o dia maravilhoso para você curtir com a família, para você ir para a praia. Deu praia, hein, gente? Aproveite, o solzinho aí de outono é muito bom. Antes de eu começar o programa com a doutora Débora Nunes Kamarowski, hoje sobre direito condominial, antes de começar as nossas perguntas que os nossos telespectadores nos enviam, tem uma homenagem, uma singela homenagem, do Programa do Povo, do Adilson Cardoso e também da doutora Débora, que nós preparamos para você, trabalhador, que nos assiste, que nos acompanha e que abre todos os dias as portas dos seus lares para que a informação, para que a imagem do Adilson Cardoso, da doutora Débora, de toda a nossa programação, da Fábio Ismânia, do Muito Mais, do Saul Carvalho com o TVC News, chegue até você. Então, feliz Dia do Trabalhador. Uma homenagem para você. 1º de maio, Dia dos Trabalhadores. Neste Dia do Trabalhador, celebramos a dedicação, o esforço e a coragem de todos que, com seu trabalho, constroem um mundo melhor. Que nunca nos falte motivação para seguir em frente, dignidade para lutar por nossos direitos e orgulho do que fazemos. Para todos aqueles que acordam cedo, faça chuva ou faça sol. Para todos aqueles que se desafiam. Para todos os que ousam pensar fora da caixa. Para todos aqueles que lutam pelos seus sonhos.
Nem todo herói usa capa. Às vezes ele apenas sai cedo para trabalhar, prover para sua família, enfrentar obstáculos e ainda sorrir em meio às dificuldades. Que Deus abençoe todos os trabalhadores deste país. Que Ele ofereça paz, coragem, força e muito amor para continuarmos seguindo nesta luta diária. Feliz Dia do Trabalhador. A mensagem diz tudo, né? Todo o sentimento que nós, apresentadores da TVC Panorama, desejamos a todos os nossos telespectadores em toda a região. Feliz Dia do Trabalhador, é o nosso dia, gente. Vamos comemorar, né? Vamos tornar o nosso dia, o nosso amanhã, um pouquinho melhor do que o de ontem, por exemplo. Doutora, gostou da homenagem, doutora? Lindo! É sempre bom receber esse carinho, né? Ainda mais que a gente está dentro da casa de cada um de vocês. Se sintam abraçados aí com essa homenagem linda que a TV Panorama preparou para vocês. É simples, é singelo, mas é de coração, tá? Do Adilson Cardoso, de toda a programação, de todos os nossos apresentadores, para vocês, nosso telespectador. Vamos lá então, participe com a gente. Sexta-feira, sextou, vamos com as perguntas aqui sobre direito condominial, a doutora Débora Nunes Kamarowski. O nosso WhatsApp da nossa produção já está na tela, inclusive, 3360-1101, 3360-1101. Participe com a gente. Olha, vamos lá, doutora. Doutora, a pergunta aqui, doutora, é bem realmente de direito condominial mesmo. A Assembleia Geral Ordinária, doutora, nos condomínios pode ser pausada e continuar no outro dia ou depois? E para tirar o síndico também profissional e escolher uma outra pessoa, doutora? Adilson, hoje a gente tem um instituto que se chama Assembleia Continuada, né? A gente faz sessões permanentes para alcançar um quórum específico. Mas, apesar de existir isso, não pode ser aplicada a todos os tipos de assembleia. Como o próprio Instituto nos traz, ela tem que ser usada para quórum qualificado. Aqueles que precisam 100%, 2/3. E quando a gente fala de eleição de síndico, é quórum simples. Então, não pode pausar a assembleia e continuar numa próxima. Se você quer destituir o teu síndico, nessa mesma assembleia, você vai ter que eleger outro, tá? Então, ou algum morador se candidata, ou leva a proposta de outros síndicos profissionais, mas não dá para fazer uma outra sessão para dar continuidade dela, não. Muito bem, doutora Débora. Vamos lá, tem mais perguntas aqui, falando sobre um assunto, doutora, que de repente acontece muito nos condomínios, né? Que é os moradores, né? Os condôminos que gostam de fazer barulho. O morador de cima, doutora, resolveu tocar bateria, vê se pode, né? Sabendo que do lado tem morador e do baixo tem morador, em cima também tem, né? Não pode. O que tem que fazer sobre isso, doutora, quando tem ali um vizinho, né, de parede ou de andar que é músico, por exemplo? E acontece bastante, né, da gente ter vizinhos que começam a jornada aí de iniciar, aprender a tocar um instrumento musical. Quando ele já toca há um tempo, acaba sendo uma melodia para os nossos ouvidos, né? Mas quando ele está na parte da prática, aí incomoda um pouquinho os vizinhos. Então, qual que é a minha recomendação aí? Primeiro, conversar com o teu vizinho, explicar para ele que perturbação do sossego não se aplica somente das 10 às 5 da manhã. Então, a perturbação do sossego, ela é para todos os horários. Então, é melhor você alinhar com ele qual horário fica melhor para ele fazer esse treinamento, qual horário que vai menos incomodar você, ou compra uma guitarra e vai tocar junto na banda com ele e já cria uma banda. Mas é uma questão de bom senso aí e vale a conversa entre os vizinhos. Uma recomendação, doutor, hoje em dia, né, até para os vizinhos que são músicos e que gostam de bateria, por exemplo, nesse caso, pode comprar aquelas baterias eletrônicas, né, que não fazem barulho, coloca o retorno no ouvido, só ele vai tocar, vai poder fazer o que ele quiser, mas só ele vai ouvir. Seria uma boa sugestão também, não é, doutor? É uma boa ideia, Edilson. Isso é excelente. E também tem alguns moradores que colocam isolamento acústico dentro do cômodo onde ele vai fazer essa prática musical, né? Ou ainda uma outra opção seria fora do condomínio para alugar um estúdio. Então, existem soluções. O que precisa é ser conversado e buscado o melhor que se encaixa para cada um. E só aproveitando, Adilson, eu queria falar que os síndicos que mandaram perguntas semana passada, a gente recebeu um número muito grande de perguntas e a nossa produção não conseguiu dar conta de passar todas elas. Mas a gente pede que vocês continuem mandando e eles vão usar essas perguntas essa semana também, tá bom? Maria, João, que mandaram, me passaram. As perguntas de vocês vêm essa semana.
Perfeito, doutora. 11 horas, ou melhor, 10 horas e mais 41 minutos. Direito Condominial, doutora Débora Nunes Camarossi. Toda sexta-feira a doutora está por aqui, fechando a semana de trabalho com a gente aqui no programa Hora do Povo. Vamos lá, tem mais perguntas. Bom dia, doutora. O síndico do meu prédio, doutora, sempre ameaça multar os moradores em grupo de WhatsApp. Isso pode, doutora? Eu acredito que o seu síndico ele esteja apenas orientando no grupo de WhatsApp, porque um dos deveres do síndico é aplicar as penalidades. Então, ele nem precisaria estar dando esse pequeno alerta. Por exemplo, você fala de uma situação, ele diz que você não pode fazer isso, senão ele vai multar. Então, não deixa de ser um pequeno aviso antes de aplicação de uma penalidade. Então, acho que, na verdade, eu não encaria como uma ameaça, mas como um aviso antes da aplicação de uma penalidade que pode mexer no seu bolso. O síndico ele podia estar aplicando essa penalidade direto. Quando a gente fala a palavra ameaça, ela tem um peso muito forte. Então, se isso realmente estiver acontecendo, não para aplicação de advertência ou multa, a gente está falando de um crime. Qualquer tipo de ameaça, ela tem que ser levada às autoridades. Então, tem que saber limitar a utilização da palavra e entender realmente a intenção do teu síndico. Perfeito, doutora. 10 horas e 42 minutos. Participe com a gente. 3360-1101. Participe. Vai ser um prazer citar o seu nome, a sua pergunta aqui no Programa do Povo, ainda mais num dia especial como esse, né? Que é o Dia do Trabalhador. Tem participação na tela do programa A Hora do Povo. Vamos ver quem está com a gente nesta sexta-feira. Muito bom dia para vocês em todos os bairros da nossa cidade. Iara, obrigado pela companhia. Bom dia, doutora. Quais os motivos, doutora, para anular uma assembleia de eleição de síndico, doutora? Tem muita burocracia, mas quais os motivos, doutora? Estão na cola dos síndicos hoje, hein? Sim, existem termos específicos para a gente poder anular uma assembleia, tá? Desde a convocação. O Código Civil nos diz que a convocação ela tem que atingir todos os condôminos. Esse seria um motivo, se todos os condôminos não recebessem essa convocação, ela pode ser anulada. O segundo motivo está lá no edital. Alguma irregularidade formal desse edital. Não constar o horário certo, o local correto, ou não respeitar o prazo entre a data de publicação do edital e o dia da assembleia. Aí, durante a assembleia, a gente pode falar votação irregular, por exemplo, inadimplente ou inquilino sem procuração, procuração irregular, que não siga os requisitos da lei, não tem assinatura, não seja específica para aquele ato. Tem vários pequenos requisitos formais que podem anular essa assembleia. Mas é importante, isso é importante você gravar. Não basta você falar para o síndico, vou anular essa assembleia, notificar o condomínio, essa assembleia é nula. A única pessoa que pode anular uma assembleia é um juiz. Então, para anular a assembleia, você vai ter que expor um desses motivos aí que eu falei e entrar com uma demanda judicial. Aí o juiz vai analisar isso e anular ou não essa assembleia. Muito bem, doutora. 10 horas e 44 minutos, direito condominial nesta super sexta-feira. Vamos lá, tem mais perguntas. Bom dia, doutora. O condômino, doutora, pode organizar turmas fixas na academia, bloqueando um segundo horário da semana, doutora? Ele quer utilizar a academia com outras pessoas. A academia é uma área comum, né? Então, se não existe uma disposição ali no teu regimento, ou não foi uma decisão de assembleia, limitar a utilização desse espaço sem as pessoas aceitarem, acaba prejudicando o uso da propriedade pelos demais moradores. Então, eu entendo que a gente acaba ferindo o Código Civil, onde diz que todos têm direito igual de utilização dos espaços. Apesar da sua intenção ser muito boa, e se ela não tiver fins lucrativos, né? Porque personal, professor de educação física, assim, eles não podem utilizar isso para ganhar dinheiro. Condomínio não tem fins lucrativos. Então, se for uma intenção de auxiliar os outros condôminos, leva lá na Assembleia, decide junto com outros moradores, é capaz de ter mais turmas ainda e mais gente aderir a essa prática coletiva no seu condomínio. Perfeito, doutora. Vamos lá, tem mais participação agora com o nosso telespectador na tela do programa A Hora do Povo, nesta manhã linda de sexta-feira, Dia do Trabalhador. Jennifer, obrigado pela companhia. Bom dia, doutora. Pode cobrar multa, doutora, por não comparecer à Assembleia, desde que tenha no regimento interno, ali, escrito, tudo certinho, doutora? Essa é nova para mim, Edilson.
Nesses 18 anos aí que eu estou trabalhando com assessoria jurídica de condomínio, não vi nenhum regimento interno que fale sobre multa para morador que não participa da Assembleia. Até porque, diferente da gente, né, que tem a obrigatoriedade de votar nas eleições, participar da Assembleia ela acaba sendo facultativo. O Código Civil não prevê nenhuma penalidade por você não participar. Eu acho que a maior penalidade, e ela acaba sendo implícita, é você só ter que acatar aos valores determinados, as decisões que foram tomadas. E, no meu ponto de vista, a aplicação de qualquer penalidade financeira para quem não participa da Assembleia, ela acaba se tornando irregular. Porque se tivesse alguma imposição dessa participação, ela teria previsto no Código Civil. Muito bem, vamos aqui seguindo, ainda dá tempo de mais perguntas nesse primeiro bloco para a doutora Débora Nunes Kamarowski. Bom dia, doutora. O síndico, doutora, presta conta de 9 em 9 meses, alegando que a administradora não entrega os documentos. O que fazer, doutora? É assim mesmo? Ou tem um prazo para o síndico prestar contas, doutora? O Código Civil, Adilson, ele prevê que a prestação de contas ela tem que acontecer de forma anual. Mas isso não quer dizer que tem que ser exatamente 12 meses, porque realmente existe uma dificuldade entre a entrega de documentos e a prestação específica de 12 meses. Geralmente, as prestações de contas acabam ocorrendo de 11 meses da gestão. Se no teu condomínio está acontecendo com 9 meses, realmente tem um pequeno atraso aí. Tem que verificar se o síndico está entregando a documentação a tempo para a administradora ou se é realmente a administradora que está demorando um pouquinho mais para entregar os documentos. Aí tem que dar uma pressionada lá na tua administradora para cumprir com o contrato e entregar essa documentação dentro do prazo. Mas se você não estiver satisfeito com isso, se os 9 meses de prestação de contas não forem suficientes, a minha sugestão é o quê? Que você peça para o síndico chamar uma assembleia depois de 4, 5 meses para fazer a prestação de contas dos meses que faltaram, porque você pode ter quantas assembleias forem necessárias para sanar todas as dúvidas dos moradores. Assim não fica nem um ponto sem ser esclarecido para todos os condôminos. Perfeito, doutora. 10 horas e 49 minutos. Nós vamos rapidinho ao nosso primeiro intervalo comercial na manhã desta sexta-feira e já voltamos. Fique ligado, você que está descansando. Aliás, é feriado, né? Hoje nós estamos aqui, claro, cumprindo com o nosso papel, mas a maioria dos brasileiros estão o quê? Descansando hoje, porque é feriado nacional, Dia do Trabalhador, merecido, né? Já voltamos, é um instante só. Fique ligado com a gente. 10 horas e 50 minutos, voltamos ao vivo com o nosso programa A Hora do Povo, Dia do Trabalhador, nessa super sexta-feira de sol aqui na cidade de Balneário. Aliás, todo o nosso litoral, né, catarinense, está com o sol raiando em todas as cidades. Portanto, aproveite, hein? Aproveite. Assiste o programa A Hora do Povo, depois tem o Muito Mais com o Fábio Isbânia, tem o jornal também com o Saul Carvalho, o TVC News, e depois, praia, gente, aproveite, vai passear, leva a família, aproveite o seu feriado. Vamos lá, Direito Condominial, doutora Débora, tem pergunta e essa pergunta aqui é na tela, participação do telespectador aqui no programa A Hora do Povo. Vamos ver quem está com a gente. Carlos, obrigado. Obrigado pela companhia. Bom dia, doutora. Qual é o papel do síndico, doutora, quando ocorre violência? E olha o que está acontecendo, né, doutora? Tanto por fora, né, na vida, no dia a dia, a violência contra a mulher, mas nesse caso é nas áreas comuns, doutora. Adilson, a violência em qualquer forma, seja contra mulheres, contra a criança, contra o idoso, ela tem que ser repudiada. E o papel do síndico, quando a gente fala em áreas comuns, é auxiliar a pessoa que sofreu essa violência. Então, ele tem que orientar os funcionários para sempre manter afastado esse agressor, para dar todo o suporte às vítimas, ele auxiliar essa vítima a prestar, a acompanhá-la até uma delegacia para fazer a devido boletim de ocorrência e separar, se tiver imagens, vídeos, áudios, fotos das áreas comuns, para que ocorrendo um ofício da delegacia ou uma determinação judicial, essas imagens sejam entregues para poder auxiliar nessa luta dessa pessoa que sofreu essa violência e poder condenar o agressor.
Perfeito, doutor, perfeito. Nos bastidores, conversei com a doutora, né? Também a doutora é advogada e sabe também nos esclarecer e nos auxiliar. Por quê que eu estou falando isso, doutora? Porque, como eu falei nos bastidores, no intervalo, tem uma amiga minha que se formou, né, no Corpo de Bombeiros, junto comigo, na minha turma, inclusive. Ela é de Barra Velha, né? E ela sofreu, doutora, uma certa assédio, uma certa perseguição no quartel, né? Ela é bombeira comunitária, né? E ela ficou meio perdida. Daí ela até gravou um vídeo, e esse vídeo aí está dando repercussão, né? E eu até mandei mensagem para ela, me disponibilizando, para ajudar, se for o caso, fazer uma reportagem, né? Porque isso é inadmissível, né, doutora? Sofrer assédio dentro do quartel, né? Onde ela trabalhava, e ela foi simplesmente excluída por esse motivo. Ou seja, não houve punição, né, ao agressor, né, ao assediador, e eu até falei mais, escrevi ali para ela, porque eu tenho certeza absoluta que o Comando Geral, né, do Corpo de Bombeiros, onde é uma instituição que eu prezo muito, né, qual eu pertenci, não é conivente com esse tipo de atitude, né, doutora? Com certeza, Dilson, a gente tem que ajudar, dar o maior suporte para essa pessoa. E a gente tem dois pontos. Às vezes as pessoas não querem denunciar e, por outro lado, as pessoas denunciam e não têm o devido suporte. Então é hora de a gente abraçar essa causa aí, ajudar essa tua colega, ajudar todas as pessoas que sofrerem violência, dando suporte para ir atrás dos agressores, tentar encontrar o alto escalão para deixar essa atitude não ser algo conivente, né? Porque às vezes é muito mais fácil excluir o agredido e dar continuidade normal do que resolver o problema como um todo. Então vamos atrás de resolver o problema. Espero que o comando aí fique ciente dessa situação e auxilie essa bombeira. Eu falei com ela, doutora, hoje pela manhã, vou auxiliar ela, vou ir até o Comando Geral, até porque eu tenho um amigo meu que é coronel do Corpo de Bombeiros, está em Florianópolis, é muito meu amigo, né, e eu vou levar o conhecimento dele para ele ver, né, a real e a qual situação que pode ser feito para ajudar essa bombeira comunitária que passou por esse desconforto dentro do quartel, que é para se tornar uma pessoa protegida ali dentro, né, doutora? Exatamente. O ambiente de trabalho, né, ele tem que ser um lugar saudável, seja no quartel do bombeiro, seja na empresa onde você trabalha ou qualquer outra instituição. A gente precisa cumprir com algumas normativas para ter a saúde mental bem estabilizada, né, e não sofrer qualquer tipo de assédio. É muito importante que a gente consiga trazer ambientes bons para os trabalhadores e que a gente não tenha que trazer uma notícia como essa para vocês, né? De uma pessoa que trabalha em prol da comunidade e sofre algum tipo de agressão sem ter nenhum respaldo dos seus supervisores. Então, vamos atrás dessa solução, sim. Nesse caso, com certeza nós vamos atrás e ela não está sozinha, pode ter certeza disso. Vamos aqui, 10h55, tem mais perguntas aqui para a doutora Débora Nunes Camarós, que hoje é dia super especial. Fique com a gente, porque o assunto está bom demais. Doutora, vou fazer aqui essa aqui, ó. Doutora, qual é o papel do síndico quando ocorre... Essa aqui a gente já fez antes, né, anteriormente. O condomínio, doutora, pode proibir os moradores de se alimentar nas áreas comuns e também com os seus animais, doutora? Como é que funciona? Então, a gente tem muito isso nos condomínios, de alimentar animais de rua nas áreas comuns, quando aparece algum cachorrinho, algum gatinho. Todo mundo adora muito os animais e não quer deixar o animalzinho passando fome. Só que esquece que tem um outro lado. Esse animal solto nas áreas comuns, ele vai fazer as suas necessidades. A gente não sabe quem vai fazer essa coleta, quem vai fazer essa higienização. Isso não pode ser um papel do condomínio. Além do que, a gente não sabe das condições de higiene e acaba ferindo a salubridade e segurança dos demais moradores. Então, o mais importante é que, se você quer ter um animalzinho comunitário, onde todo mundo vai alimentar, todo mundo vai ajudar a cuidar, todo mundo vai ajudar a limpar, leva para a Assembleia. Não começa a fazer essa prática sem ter o aval dos outros moradores, porque a gente está falando de área comum. Então, a gente tem que cuidar, claro, do animalzinho, a gente não quer nenhum mal dele, mas tem que ter a concordância de todos. Muito bem, vamos seguir em frente, dá tempo ainda de fazer mais perguntas para a doutora Débora sobre direito condominial. Bom dia, doutora. A lista dos condôminos inadimplentes, doutora, e tem muitos, hein, doutora? Deve fazer parte do livro de prestação de contas, doutora? Ai, é uma pergunta difícil, Adilson, porque quando o síndico ele presta contas, ele tem que dizer quanto o condomínio tem de déficit, né? Se ele pegou uma garantidora, o porquê, porque tem tanto inadimplente.
E eu entendo que ele precisa dar números, mas não precisa dar nomes. Então, ele pode dizer que existem, vamos dizer, 50 apartamentos inadimplentes, que isso somando dá um total de, sei lá, 150 taxas de condomínio em atraso e alcança um montante de R$10 mil, vamos dizer. Mas ele não pode identificar essas unidades, dizer, o apartamento 25 está devendo tal valor, o apartamento 50 deve X valor, e nem nunca o nome desses moradores. Então, o livro de prestação de contas ele pode ter uma estimativa de inadimplência, sem identificar as propriedades e os moradores, para não infringir os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e também para não constranger essa pessoa, porque não é nada mais triste do que você não ter condições de pagar o seu condomínio e ainda ficar exposto para os demais moradores, né? Então, o livro de prestação de contas ele é acessado por todos, a hora que quer. E o nome e a identificação do proprietário é uma infração. Eu entendo que não deve constar, não. Doutora, nesse caso aqui aconteceu, é um caso atípico, mas às vezes acontece nos condomínios. Olha só, andando pelo meu condomínio, pisei nas fezes de um pet e fui para o meu apartamento para limpar o calçado. No outro dia recebi uma notificação por sujar o piso por onde eu passei. Não tive culpa, mas o que acontece, doutora, nesse caso? É complicado, né? Porque eu me coloco na situação dessa pessoa, porque ela estava andando nas áreas comuns e pela imprudência de um outro condômino, ela acabou pisando, né, nas fezes do animalzinho que o tutor não coletou e higienizou o local. Eu acredito que quem tem que receber uma advertência e uma multa é o tutor desse animal, que ele deveria ter cumprido o seu papel. E essa pessoa que acabou pisando, né, nessas sujidades, ela foi para casa para limpar o seu calçado, né? Claro, tem uma questão ali que a gente fala, não quero moralmente deixar sujo o espaço, mas eu entendo esse lado da moradora. Eu acredito que o síndico pode sim tirar essa penalidade dela e buscar o real culpado lá na origem do problema, né? Que é o tutor desse animal que não coletou as fezes. Seja bonzinho, síndico. Não precisa dar multa para essa moradora, não. Muito bem, doutora. Pontualmente 11 horas. Nós vamos fazer o seguinte, doutora, nós vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial e depois fique ligado com a gente aqui na nossa programação, porque tem um vídeo e a doutora vai explicar porque eu vi as cenas, doutora, como pode acontecer uma pessoa ficar na sacada, né, do prédio e olha o que tem de gente aqui em Balneário mesmo, né? Teve alguns casos e alguns casos que foram, aí deu óbito, né? A pessoa caiu lá de cima, né, e acabou morrendo, porque não tem como a situação dessa. Então segura aí que você vai ver após o intervalo comercial. Não sai daí. Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo desta sexta-feira. Para você que está ligado com a gente, doutora Débora Nunes Camarossi, nossa advogada de direito condominial. Doutora, eu vi as cenas, mas vamos colocar na tela, porque fala sobre a segurança, sobre a sua segurança no condomínio, né? Onde você mora, no seu lar, né? Não torne o seu lar, né? Uma dica também, né, do apresentador, não torne o seu lar uma arma, que nesse caso acaba sendo uma arma, né, doutora? Vamos colocar na tela e a doutora vai comentar sobre esse episódio, que aconteceu aqui do ladinho, aí na cidade de Itapema. Olha só a cena, doutora Débora. Isso mesmo, Adilson, aconteceu aqui perto da Itapema e ninguém do condomínio, nem a família, tomou nenhuma providência. A sorte é que pessoas na rua viram, ficaram assustadas e chamaram as autoridades. E a essa hora que ela levanta e acaba saindo daí, é quando a polícia já tinha chego e foi intervir dentro do apartamento e pediu, você veja que até a janela está fechada. Doutora, pedir para ela entrar. Esse caso aí, nítido que está embriagado, tomou umas, né, doutor? Porque a pessoa em mente normal não vai fazer uma coisa dessa, doutora. Hã? Então, Edilson, a justificativa dela era, era? Que ela estava com muito calor. Ah, meu Deus do céu. E daí ela foi para a parte externa ali do apartamento para se refrescar. E o ar-condicionado, doutora? Mas, independente de do ar ou não, né? Você veja, a janela está fechada. E ela está como único apoio a redinha de segurança ali que a gente usa para pets, né? Sim. E se essa rede cede? A responsabilidade é de quem?
de ter deixado ela ficar nessa situação, né? Aí que você falou, levanta um alerta para a questão de segurança, segurança como um todo, segurança das pessoas, segurança do condomínio. A gente se preocupa muito hoje com a saúde mental, com a saúde pessoal das pessoas dentro do condomínio. Claro que a gente não pode colocar tudo como responsabilidade do síndico. O síndico não podia estar de fiscal, né? Verificando se tem alguém para fora da janela. Qualquer morador, né, doutora? Nesse caso aí, extremo, que ela pode cair e morrer, qualquer pessoa, qualquer morador que avistou já chama, né? A polícia chama, né? Primeiro a polícia, né? Porque não adianta comunicar também ao síndico rápido, porque o síndico não vai poder subir e fazer nada, né, doutora? Exatamente. Eu acho que a primeira coisa é chamar a polícia, chamar o bombeiro, né? Tentar interfonar nesse apartamento, saber o que está acontecendo. O Adilson falou ali, essa pessoa pode estar embriagada. A gente tem muitos casos, principalmente aqui em Balneário, de adolescentes que por birra, por situações que querem confrontar os pais, eles buscam formas de exposição para tentar chamar a atenção dos pais. E os pais, às vezes, né, teve um dia difícil de trabalho, não quer uma disposição e deixa. E esse deixar pode levar a uma fatalidade. A gente vê isso geralmente acontecendo aqui em Balneário. Então, a gente precisa realmente que os pais estejam atentos, que o condomínio esteja atento, que os condôminos estejam atentos para não deixar um tipo de situação como essa voltar a acontecer. E como a Adilson falou, foi aqui em Itapema. Em Balneário, a gente vê muita coisa acontecendo também. Ela pode ter tido algum tipo de problema, um surto, né? Ficado meio desnorteada, pode ter usado drogas, ou seja, qualquer coisa pode ter acontecido, né, doutora? Qualquer coisa. E a redinha de segurança ali, ela não é uma proteção. Imagina, a rede de segurança arrebenta, ela é para suportar um pet, né, um cachorro, um gato, e ela estava totalmente apoiada ali, um risco para a segurança dela. E imagine se ela cai em cima de alguém, de alguma pessoa, ainda leva a fatalidade, a vida de um outro ser humano. Então a gente precisa cuidar disso dentro dos condomínios também. Doutora, falando em redinha de segurança nos edifícios, já que a gente está falando sobre esse caso aí dessa moça, eu vi um comercial que eu achei um absurdo, doutora, fazer um comercial para vender a segurança da redinha, um instalador de redinha. Eu assisti um comercial onde ele instalou a rede e para ele provar que realmente a rede é forte, tem segurança, sabe o que ele fez? Ele foi pelo lado de fora da sacada, né, do limite ali de segurança, né, e ficou colocando o seu peso todo na redinha. E se naquela apresentação dele ali acontece, né, a rede ou a instalação não está, os parafusos não estão bem fixados, doutora, é o extremo para poder vender a redinha de segurança. Não se faz isso, né, doutora? Não se faz. A gente acaba entrando no mesmo patamar desse vídeo que nós vimos agora. Às vezes a tentativa de exposição, né, de venda, de aparecer é tão grande que a gente esquece dos limites e acaba colocando em risco a própria vida. Então, para mostrar a durabilidade da tua redinha aí, pega o depoimento dos teus clientes, não expõe a tua vida e da tua família em risco. Doutora, 3 minutos para nós fazer o nosso bate-bola de pode ou não pode no condomínio ou nos condomínios. Vamos lá, se pode ou não pode. O condômino, doutora, pode exigir silêncio das outras unidades que tem ali no complexo, doutora, do condomínio? Ele pode, se estiver perturbando o sossego, estiver acima dos limites. Nós temos que dizer que barulhos do cotidiano e do dia a dia não é perturbação de sossego. Muito bem, vamos lá. Pode ou não pode? O condômino, doutora, pode alugar o salão de festas para fazer exposição de produtos alheios, né, doutora, que pertence a ele? Não pode, Adilson. O salão de festas é para uso dos condôminos sem fins comercial. Exposição de produtos, culto de igreja, tudo isso passa dos limites da utilização do espaço e não podem acontecer. O condômino, doutora, pode filmar funcionários do condomínio para provar falta grave, doutora? Pode, Adilson, ele pode filmar os funcionários, mas desde que não distribua essas imagens em grupos de WhatsApp ou qualquer rede social. Ela sirva apenas para passar a informação para o síndico. Vamos lá, tem mais uma pergunta polêmica, doutora. O condômino pode escolher se anda com roupas ou nu dentro do apartamento, doutora? Pode, ele pode andar nu dentro do apartamento dele se ele quiser, ai, meu Deus sim. do céu. Mas vamos pedir para os outros moradores fecharem a cortina se não quiserem ver. Muito bem, a última pergunta, doutora, do pode ou não pode. O condômino, doutora, pode bater a toalha, né, pelo lado de fora da sacada, por exemplo, ou na janela?
Não pode, Adilson, porque quem que vai limpar essa sujeira que vai cair na área comum? Então você tem que bater a tua toalha lá na pia para você fazer a limpeza e não os funcionários do condomínio. Muito bem, doutora, 11 horas e 9 minutos, está chegando Fábio Ismânia e o Muito Mais. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Toda sexta-feira está por aqui, é sempre um prazer recebê-la para a gente fechar a semana juntos aqui no programa Hora do Povo. Obrigada, Adilson. Obrigada a todo o público da Hora do Povo. E também quero aproveitar e mandar um abraço especial para a Cíntia, do Condomínio Milani, que hoje está assistindo a gente e está bem empolgada com a programação. Obrigada e até a próxima sexta-feira. Bom feriado. E eu também quero mandar um super beijo, né? A Josi, que está lá em Blumenau, tá ligadinho com a gente, mandou print aqui, doutora, tá quase passando batido. Obrigado, viu, a Josi, ligadinho com a gente. Beijão para você aí em Blumenau, assistindo a programação aqui da nossa TVC Panorama. E eu vou dando tchau para vocês. Segunda-feira voltamos com mais um programa A Hora do Povo, direto aqui do Alto do Cristo Luz, pela TVC Panorama, TV Cultura. Valeu, tchau, tchau.